força. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu quero começar por dizer que é uma honra imensa estar aqui, principalmente numa mesa que não é redonda, mas para mim parece, repleta de pessoas que me motivam a engolir um bocadinho o síndrome de impostor para não os deixar ficar mal, que a mim, pronto. Aproveito para agradecer às Correntes de Escritas este convite, pelo trabalho e pela confiança, e agradeço ainda a todas as pessoas aqui presentes pela disponibilidade em me ouvirem. Eu não tenho o poder de síntese do Fernando, portanto, perdoem-me desde já. E adorava dizer que vos vou fazer rir ou propor algo de muito profundo, mas creio que não seja o caso. De qualquer das formas, é com muita responsabilidade e carinho que vos roubo um pouco do vosso tempo. E aproveito para dizer também que é uma coincidência que não foi combinada, mas como a Elisa Angela dialogou com uma avó, eu vou dialogar com um avô. Então, quando comecei a escrever este texto, o que por si só já é uma frase traiçoeira, uma vez que este texto não teve um início, mas sim vários, sentei-me a reler os certos da vida na selva e puxei também pela memória para ver se me lembrava na íntegra dos momentos em que eu estive desse lado, do público, a ser transportada pelas palavras que eu ouvia sem sair do lugar. Foi então que me dei conta de um número, 27. Este ano é que as Correntes de Escritas celebram o seu 27º aniversário e eu me sento pela primeira vez do lado de cá, apercebo-me que é pouco o tempo que nos distingue. Celebrei 28 anos no dia 21 de dezembro e, por isso, acho justo que me assuma aqui como aquilo que sou para este evento, uma criança. E embora eu já não seja assim tão pequena, nem faça sequer sentido que eu queira propor uma ingenuidade que já não tenho, hoje, aqui, falamos de livros e um livro só é coisa privada porque pode tudo. Assim sendo, arrisco e convido-vos a arriscarem comigo. Quando era pequena, tentaram ensinar-me a ler um livro só com os olhos. Felizmente, eu desaprendi. Não só sublinhava, e sublinho as obras, como me sentia intitulada o suficiente para as impelir de outra forma. Começam assim os meus diários, as colagens e os textos que de original tinham tudo e nada. Eram um reflexo daquilo que eu tinha lido ou que me liam e do pouco que eu conhecia. Até que um dia estava eu sentada na cozinha dos meus avós, no interior de Portugal, na Beira Baixa, quando aprendi a lição mais importante de todas. E não é que, afinal de contas, os livros são as pessoas? O meu avô lia um caderno de exercícios para o 2º ano, e eu lembro-me daquilo me marcar muitíssimo. Tanto que até agora não tinha voltado a revisitar essa memória. Não sei que idade é que eu tinha, mas não devia ser muito distante àquela a quem o livro se destinava. Então eu gostaria ao meu avô a fazer com um livro para alguém como eu. Lembro-me de pensar. Isto parece romantizado, mas não é. Nós é que injustamente tendemos a desromantizar a vida e a cingir a poesia à arte. Vida ao teatro, já questionava a pintora Charlotte Salomon. Mas sem querer divagar, como é meu costume, regresso à Sara pequena que acaba por se sentar no colo do avô. Juntos deciframos aquele livro de letras grandes e poucas palavras. Eu, num dos meus primeiros confrontos com a literatura, o meu avô a aprimorar detalhes que havia esquecido. Ambos sabíamos ler, mas vínhamos de pontos de partida muito diferentes. Cada um, com o seu privado, face àquela obra e as que antecederam e seguiriam, porque o nosso percurso também não foi o mesmo. O meu avô estudou até à 4ª classe, eu frequento um doutoramento. E ainda que a nossa relação com a literatura seja a mais distinta que eu conheço, é sobre ela que vos venho aqui falar hoje. O meu avô não leu romances, não declamava poemas, fazia contas de matemática nas pontas dos jornais, mas era, por si só, pura história. O meu avô sabia os nomes das plantas, das estradas e as fábulas que até ele tinham chegado. A grande questão é que os livros, como eu hoje os conheço e vivo, não lhe chegaram a tempo. Mas não é por isso que ele era menos letrado do que eu, se é que eu me posso de novo arriscar a dizer isto perante uma sala repleta de amantes da literatura. E o que pode uma pessoa que leu tão pouco ajudar-nos a refletir sobre este tema? Perguntam vocês. E eu, arrojadamente lançada na minha provocação, tento justificar. Pode absolutamente tudo. O Álvaro Labrinho Lúcio intitulou a antologia de crónicas, que é celebrada esta semana, da Vida na Selva, em homenagem a uma redação que escreveu no 1º ano de liceu. No entanto, nós nunca lemos essa redação, nem precisamos, para saber que foi o seu maior texto, aquele que está para além de quem o possa vir a ler. É o próprio que confessa ter nascido mais um pouco com a vivência dessa composição, que não chegou a sair daquela sala de aula e, contudo,
veio dar nome a um conjunto de outros textos pelo qual ele é celebrado. O que seria o autor sem essa história? Ou melhor, o que perderíamos nós, que o lemos, no seu trabalho, se esse inusitado não lhe tivesse acontecido? É que é nesta consciência pública de que há mais obra para além da obra em si, que o privado se torna urgente e absolutamente dependente de qualquer leitura. Porque ao ler sobre a vida na selva, sem ler a vida na selva, está o equilíbrio perfeito entre o que é de quem escreve e o que é de quem lê. Aqui, também eu me insurjo no texto e vejo o meu avô a nascer mais um pouco com o livro de alfabetização. Porque o que é privado no livro é a coisa. O livro é que é a coisa privada. Aliás, porque o que é privado no livro, aliás, não é a coisa. O livro é que é a coisa privada, como o próprio Laborinho tão bem explica, e cito, não o objeto, nem o conteúdo, mas certos códigos, certos sinais que nos conduzem à fala que se ouve para lá da escrita, àquele não escrito que nos transforma. Regresso então à minha infância, pela ideia de um poema, que é do André de Cedeiro. Perdoem-me e perdoem o autor, mas eu emprestei o meu exemplar a um amigo, então tenho que fazer isto de cabeça. Mas a certa altura, o poeta fala da possibilidade de uma biblioteca só de sublinhados, onde os livros apenas apresentam as frases salientadas pelas pessoas, bem como apontamentos por elas deixados. Uma espécie de homenagem e ou manifesto daquilo que fica de um livro depois de o abandonarmos. As provas evidentes de que cada sublinhado, cada nota, são a manifestação mais pura do privado, ou melhor dizendo, do inatingível. Porque sublinho eu um determinado verso. Quem consegue compreender essa decisão? Notem, compreender, nunca descrever. Porque há na leitura algo de paradoxal, algo que não pertence sequer ao campo das palavras, algo que é inteiramente nosso, mas nem nós o entendemos. Não é porque hoje vos descrevi o meu avô que vocês o viram, mesmo que o tivessem conhecido. Cada pessoa nesta sala leu muito para além da imagem do meu avô, encontrou talvez o seu avô, uma avó, quem sabe um tio e também algo mais. E é esse algo mais indescritível que aqui me interessa. É esse algo mais que pertence a toda a gente, mesmo a quem não lê com destreza. E é exatamente por isso que acredito que todos os livros devem ser do acesso mais público, para que toda a gente possa atingir o seu privado que não se consegue de outra forma. Por isso é que escrever é um ato revolucionário e ler não lhe fica atrás. Já dizia o Manuel Guzmão, a poesia pode ser uma forma de resistência. Eu gostava que fôssemos mais longe. Que a poesia, como a literatura, seja sempre uma forma de resistência. De resistir aos rótulos, de resistir às guerras, de resistir à confusão que não quer o espaço da palavra, mas sim torná-la gasta. Uma resistência no plural para liberdades tão singulares, para que todos os avós tenham a oportunidade de escolher qualquer livro sem a limitação da linguagem, para que todas as netas possam escrever sem opressão, para que o diálogo entre quem escreve e quem lê seja para sempre esta força ancestral, poética e única. Quero crer, e posso estar enganada, que só quando toda a gente abraçar o fantasma, esse algo mais que há no livro, ao invés de fugir nele, é que esta coisa estranha a que chamamos de humanidade se torna compreensível. E agora devo confessar, como aliás se nota que estou bastante nervosa, quando cheguei a este ponto final do texto, quis recomeçar. Apagar tudo o que aqui vos disse e escrever outra coisa qualquer que se afastasse daquilo que partilhei. Não sei porque não tive coragem de o fazer. Talvez porque seja difícil abandonar uma memória de que tínhamos saudades. Talvez porque não consigo pensar no privado para além do meu corpo. Também porque me orgulho profundamente de poder louvar as pessoas mais comuns no universo dos livros. Por isso, antes de terminar, retomo a lição da minha infância. Não é que, afinal de contas, os livros são as pessoas? Quero com isto dizer, nenhum livro é sem a intimidade de quem o escreveu, independentemente do tanto que se desconhece da sua escrita, nem sem a intimidade de quem o lê, independentemente do tanto que se desconhece sobre o seu contexto. Como nos disse Ana Luísa Amaral, no poema Confissões, que o poema promete e compromete, é filho e como filho obriga a tanto. Ser um filho emprestado à guerra alheia, outra bomba a estalar revoluções, na perigosa ternura de outro olhar. No fundo, é por almejarmos juntos e em público essa sensação indescritível que está para lá do livro enquanto objeto que aqui estamos hoje. No fundo,
É preciso unir um grupo de pessoas, organizar uma mesa que não é redonda, mas parece, para chegarmos exatamente ao que nos trouxe aqui. Um livro é coisa privada e mais não digo se não perco a razão. Obrigada. Muito bem, Sara. Muito obrigada pela tua participação.